As duas ressurreições. A Bíblia ensina em termos bem claros que todos os mortos serão ressuscitados. Nenhuma doutrina de fé repousa sobre pontos de maior autoridade bíblica, nem é mais vital para o cristianismo que esta. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 13 a 14. Contudo, é importante observar que as Escrituras não ensinam que todos os mortos serão ressuscitados ao mesmo tempo. A propósito, já aconteceu uma ressurreição parcial dos santos. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53. As duas ressurreições, ainda futuras, diferentes no que diz respeito ao tempo e às pessoas que serão ressuscitadas. Uma é bem distinta da outra. Uma é a ressurreição da vida, a outra a ressurreição do juízo. São dois eventos claramente diferenciados, a ressurreição dos justos e dos injustos. A passagem abaixo refere-se aos distintos estágios deste importante acontecimento. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Se a isso contestarem, que a palavra hora indica a ressurreição simultânea dessas duas classes, pode-se responder que a hora do versículo 25 já dura 20 séculos. Atente também para o termo dia em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e João capítulo 8, versículo 56. Antes, ao darem um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Lucas capítulo 14, versículos 13 e 14. Nesta passagem, o Senhor Jesus fala somente da primeira ressurreição. No capítulo 15 de 1 Coríntios, a distinção é ainda mais evidente, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Versículos 22 e 23. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 16. A ressurreição da vida dos justos, dos mortos em Cristo, é a mesma de que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 11, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. A ressurreição dos mortos subentenderia que todos os mortos foram ressuscitados simultaneamente, mas dentre os mortos indica necessariamente uma seleção, que alguns dos mortos
permanecem. É literalmente a ressurreição de entre os mortos. Se o apóstolo tivesse em mente a ressurreição de todos os mortos, por que iria se expressar com o termo para, de algum modo, alcançar a ressurreição, sendo que não poderia escapar dela? Em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6, as duas ressurreições são novamente mencionadas juntas, com a importância e a importante adição do tempo que se interpõe entre elas. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Nos versículos 12 e 13, a segunda ressurreição é para a condenação. O testemunho das Escrituras deixa claro que os corpos dos crentes serão ressuscitados dentre os corpos dos incrédulos. Os primeiros serão arrebatados para se encontrar com o Senhor no ar 1000 anos antes da ressurreição dos últimos. Convém enfatizar que a doutrina da ressurreição se restringe somente ao corpo dos mortos. O espírito deles, tão logo deixa o corpo, entra imediatamente num estado de bem-aventurança ou de tormento. Filipenses capítulo 1, versículo 23, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, Lucas capítulo 16, versículos 22 e 23.